desapontados. Empresários temem novos desdobramentos da crise de Flávio em dia de reuniões. Senador e pré-candidato à presidência desembarca nessa quarta-feira em São Paulo para reuniões com Faria Lima e turismo. Calma aí. Então ele vai fazer reuniões com a Faria Lima e vai fazer turismo em São Paulo. É isso? Pelo que eu entendi, foi isso. Interessante, Flávio. Então, assim, eu não sei se você tem que pedir muita coisa, levar muito em consideração o que a Faria Lima fala, não, porque até ontem eles estavam comprando o ativo do Master, tá? Mas assim, eu também acho que você não é muito contra isso, né? Pelas últimas notícias que a gente vem tendo, acho que você também não é muito contra as pessoas comprarem ativos do Master, não é mesmo? Inclusive o Ciro Nogueira, que segundo o Valdemar da Costa Neto e segundo você próprio, seria um grande vice para a sua pré-candidatura, para a sua candidatura, foi a pessoa que organizou a emenda Master, que ia aumentar lá os fundos os fundos de ajuda dos bancos, que me fugiu a palavra agora. As conversas reservadas com a coluna representantes do setor relatam um susto com o encontro entre os dois após a prisão do banqueiro. Fato admitido e revelado pelo próprio senador e pré-candidato à presidência nesta terça-feira. Todos estão desapontados. Ai, tadinhos. Eles estão desapontados, gente. A avaliação interna é que se o envolvimento parar por aí, ou seja, se ficar provado que se trata de um financiamento privado e pontual, o mal-estar até passe. Se for pior que isso, aí talvez complique. Afirmou o membro da Faria Lima. Então, assim, vamos lá. Calma. Gente, existe a instituição Faria Lima. E aí saíram alguns vazamentos a respeito de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo partido PL, certo? Certo. Flávio Bolsonaro havia, no momento anterior, dito que eu não tenho nada a ver com o Master. O Pix é do Bolsonaro. O Master é do Lula. Ele não sou eu que estou dizendo. Flávio Bolsonaro fez uma camiseta escrito isso. Ele fez uma camiseta, ele estampou. Pix é do Bolsonaro, Master é do Lula. Ele fez. Aí depois sai um áudio dele chamando o Vorcaro de irmão. Irmão, sei que você tá passando por um momento difícil aí, mas tem como mandar uma graninha aí pra nós? Aí ele pega e fala assim, não, pô, era financiamento privado, pra um filme privado, nada a ver. Besteira. Aí começam a surgir diversos questionamentos a respeito do destino, da destinação desse dinheiro. Inclusive que um dos fundos ligados ao recebimento e transação desses dinheiros desse dinheiro teria sido usado para comprar uma casa no Texas, que é onde reside o irmão dele. Então as coisas estão muito bem sem explicação por aí. E o Flávio, todos os dias, ele lança uma versão nova do que ele está dizendo. Primeiro ele disse que ele nunca havia tido contato com o Vorcaro. Aí, de repente, não, eu fiz uma ligação para ele, porque ele falou que ia financiar o nosso filme, grande filme, Dark Horse, grande filme de Jair Bolsonaro, maravilhoso, qual ele vazou o trailer, e realmente é uma produção de alto nível, claro que não, né? E ele assim, não, porque foi usado todo para esse filme. E aí, de repente, surgem esses questionamentos, aí ele fala, não, nunca encontrei Vorcaro. E aí sai ele falando assim, não, peraí, na verdade eu encontrei o Vorcaro. É que ele foi preso, e aí depois quando ele foi solto, que ele tava de tornozeleira eletrônica, aí eu fui lá fazer uma visita pra ele. Mas calma, não foi uma visita assim, uma visita de amigos, não foi pra tomar um café, foi lá pra eu falar pra ele, o que tem de errado aí, meu? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita em Papai Noel? Você acredita em Coelhinho da Páscoa? Você acredita na Fada do Dente? Porque não é possível, né, gente? A cada vazamento que surge, o cara muda a versão dele. Ele é incapaz de falar a verdade. Isso fora o fato dele ter falado que o irmão dele não tinha qualquer envolvimento. O irmão dele, Eduardo Bolsonaro Bananinha, não tinha qualquer envolvimento com o filme, nem nada do tipo. E aí surge ele lá como diretor executivo do filme. E aí ele fala, não, isso nunca aconteceu. Aí depois surge outra notícia falando, não, na verdade é que eu dei 350 mil pro filme. Tipo assim, eles não conseguem se decidir da própria versão da história que eles mesmos viveram. E aí vem pra Faria Lima, corta pra Faria Lima. Aí a Faria Lima faz o quê? Fala assim, então, se realmente for isso aí que aconteceu,
talvez, se parar por aí, se for só esse vazamento, se parar por aí, então talvez, aí dá pra relevar. Dá pra relevar, né, Bruno? Se for só isso, dá pra relevar, né? Eu acho curioso essa galera da Faria Lima, porque eles já deviam ter o timing disso. A gente tá 5 meses antes da eleição. Sim. Eles estão começando a soltar coisas 5 meses antes. O que eles não vão soltar perto da eleição? Enfim. Não, é importante lembrar disso, tá? Porque assim, ó, vamos fazer um exercício se for você aí que tá me assistindo. Vamos supor que você tem aí uma pessoa que você não queira que seja eleita, o José da Silva. José da Silva é ruim o nome, né? Vamos pensar aí, José dos Santos. José dos Santos é um candidato e você não quer que ele seja eleito. O que prejudicaria mais o José dos Santos? Você tem uma grande bomba pra soltar sobre ele. O José dos Santos, sei lá, roubou pastel da feira quando ele tinha 18 anos de idade. Essa é a pior coisa que você consegue encontrar sobre o José dos Santos. E você, como inimigo político dele, fala assim, olha, essa é a informação que eu tenho de ouro e eu preciso soltar ela no momento em que vai prejudicar muito o José da Silva. Você ia soltar essa informação hoje, faltando 5 meses para a campanha, ou muito próximo da campanha, pensando que o eleitorado desse país onde o José da Silva, o José dos Santos quer ser presidente, vamos dizer que é da Mongolóia, ele é pré-candidato e ele quer ser eleito. Então você vai soltar isso quando? Hoje, 5 meses para a eleição da Mongolóia, ou faltando alguns dias, ou um mês, uns 15 dias. Lembrando que o povo da Mongolóia tem a memória muito curta, então se você soltar hoje, pode ser que daqui 3 meses ele já tenha esquecido. Você faria o quê? Digite 1 para eu soltaria hoje, digite 2 para eu soltaria mais próximo das eleições. Porque eu, se fosse o inimigo político do José dos Santos, eu deixaria pra soltar isso daí pelo menos uns 15 dias antes da eleição. Ou uma semaninha antes aí pra dar aquele prejuizão, tá? Enfim, a notícia. Flávio Bolsonaro visitou Vorcaro em casa após prisão. A visita de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro ocorreu na residência do banqueiro no fim de 2025, logo após o dono do Master deixar a prisão. Então, assim, o sujo do Vorcaro já havia sido preso. Vocês lembram desse caso, né? Ele foi preso saindo do Brasil com destino a Dubai. E aí, ele, no aeroporto, foi interceptado, foi preso. E depois dessa prisão, eles deixaram ele em prisão, acho que preventiva, domiciliar, botaram ali uma tornozeleira eletrônica. Quem achou por bem visitar o querido nesse momento? Flávio Bolsonaro. Pô, vou fazer uma visita ao meu grande irmão Vorcaro, Daniel Vorcaro. E aí ele foi lá na casa do Vorcaro visitá-lo. Diz ele que foi porque ele queria esclarecer. Como assim você foi preso, cara? Eu achei que você era um ser honesto. Aí você foi preso, você financiou o filme do meu pai. Aquela alma pura, Jair Bolsonaro, aquela alma pura. Você financiou o filme dele. E agora você vai preso? Como assim você estava fazendo coisas ilícitas? Sendo que assim, já que você é tão próximo da Faria Lima, o Flávio Bolsonaro, a própria Faria Lima já desconfiava dos negócios de Daniel Vorcaro desde o fim de 2024. Então vamos combinar que não é bem assim uma novidade de que ele era um sujo. Não é mesmo? Então você sabia. Aí eu queria entender se aquele seu áudio que você manda pra ele, assim, irmão, sei que você tá passando por um momento difícil, mas precisava ir falar com você pra pedir aquele dinheirinho lá. Foi nessa época aí, mais ou menos? Depois de você já saber que ele ia preso? Será? Vamos terminar de ler aqui. O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro visitou Daniel Vorcaro no fim de 2025, logo após a primeira prisão do dono do Master pela Polícia Federal. Será que ele pensou assim, perguntando, tá? Julgando aqui assim, ó, no ar. Será que ele pensou assim, puta merda, o cara foi pego. Melhor eu cobrar logo o dinheiro dele antes que eu não receba? E aí eu me ferre antes que ele vai preso de mal? Eu não sei. Tô perguntando. Responda pra nós aí, Flávio. A visita, segundo apurou a coluna, aconteceu na residência do banqueiro em São Paulo, quando ele já havia deixado a prisão e foi autorizado a ir para casa com algumas restrições. Pesquisa pra gente a foto do Flávio com a camiseta, o Pix é do Bolsonaro.
Ana, qual a palavra que o Jair Renan fala que você sempre repete? Imóvel. Imóvel. Os aliados, o próprio Flávio já admitiu a visita a Vorcaro. O senador alegou que visitou o banqueiro para informar que não faria mais negócio com ele após a prisão. Você precisou ir na casa dele para falar isso, Flávio? Precisou ir na casa dele pra falar isso. Podia ter batido um telefone, né? Você tinha o número dele, a gente sabe. Podia ter batido um telefone aqui, ô... Tudo bem, Vorcaro? Seguinte, eu acabei de ficar sabendo que você foi preso aí, porque você estava fazendo safadeza com dinheiro. Então faz o seguinte pra nós, vamos cortar qualquer vínculo, porque eu sou um homem muito honesto e eu não quero estar vinculado a você, não. Ele comprou uma passagem, lembrando que ele é senador, e o domicílio dele é Rio de Janeiro. Então, ou ele foi do Rio de Janeiro ou ele foi de Brasília. Comprou uma passagem, veio até São Paulo, bateu lá na porta do Vorcaro aqui, ó. Tomou um cafezinho pra falar pra ele que, ó, não quero mais tratar de negócios com você, Vorcaro, porque você é um ser imundo. Bota de novo a camiseta. Olha lá. O Pix é do Bolsonaro e o Master é do Lula. Acho que a gente podia pôr o Pix é do Bolsonaro e o Master também. Olha só, não é mesmo? Porque assim, envelheceu mal essa camisa aí, né? Eu fico pensando, sabe, gente, eu sempre gosto de ficar pensando assim, em recapitulação. Porque eu penso, por exemplo, ele foi lá e mandou fazer essa camisa. Ele falou, vai ser muito legal, porque agora até que estourou esse negócio do Master, o vagabundo do Lula encontrou o Vorcaro 4 vezes fora da agenda oficial. Vai ser do caralho eu fazer uma desculpa o palavrão. Vai ser muito legal eu fazer uma coletiva de imprensa com uma camiseta escrito o Pix, que é uma coisa positiva, todos os brasileiros usam, é do Bolsonaro, e o Master, que é um banco sujo, imundo, safado do Daniel Vorcaro, é do Lula. Vai ser ótimo. Só que aí ele não parou pra pensar assim, tipo, caramba, é melhor eu não fazer isso, é melhor eu ficar quieto, porque o que acontece? Eu lembro que eu pedi pro Vorcaro o financiamento do filme, negociei com ele e tal, fui na casa dele depois que ele foi preso. E se as pessoas descobrem, é melhor não fazer isso, né? É melhor não fazer isso. Eu acho que só não pensou nisso. Tipo assim, como você não pensa num negócio desse? Eu vou lá, vou pagar de honesto, porque eu tenho... Sabe o que ele pensou? Eu vou lá pagar de honesto, porque eu tenho certeza que o brasileiro é um imbecil e nunca que eles vão desconfiar que eu fiz negócio com esse safado. E agora tá aí, ó. E realmente você vê que os brasileiros que votam nesse filho da mãe são imbecis. Porque a gente viu recentemente numa live no iDetalhe um post de um bolsonarista que falava exatamente isso. Pá, não sei o que de detergente, o Flávio tá envolvido no Banco Master, dito isso, Flávio 2026. Tipo assim, beleza. O Flávio fez todas essas imundícies aqui. É rachadinha, é Vorcaro, é financiamento de filme que ele não sabe explicar, é dinheiro que sai de onde ele não sabe explicar. Mas dito isso, Flávio Bolsonaro, nem o Constantino tá com vocês mais. Nem o Constantino com aquela cara de pau gigante dele. Porque ali o bicho até Botinha na época do golpe, ele postou no Twitter. Botinha ali do exército pisando. Até pano pra golpe de Estado, Constantino passou. Mas agora ele largou a mão de vocês. Tá bom pra você? Deixa eu ver, continuar aí. O senador alegou que visitou o banqueiro para... Tá, ok, desce. Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025. Ele foi detido pela PF no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar para o exterior. O banqueiro, entretanto, foi solto pouco tempo depois. Na ocasião, a decisão foi dada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília. Apesar da liberdade, o dono do Banco Master teve algumas restrições impostas, entre elas o uso da tornozeleira e a apresentação periódica à justiça. O banqueiro foi preso novamente em 4 de março de 2026 por ordem do ministro André Mendonça, que alegou risco concreto de interferência nas investigações. Na ocasião, foi descoberto que Vorcaro mantinha uma espécie de milícia pessoal, com acesso a dados sigilosos da PF, comandada por Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão. Que nome grande. Belo nome. Conhecido como Sicário. Ah, é o Sicário. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão? Que nomão. Após a reportagem, Flávio confirmou a visita a Vorcaro em pronunciamento à imprensa, feito após uma reunião com deputados e senadores do PL na terça-feira, dia 19/5, em Brasília. O senador, porém, não deu detalhes.
É porque ele costuma fazer isso, né, gente? É que, igual quando ele foi questionado lá a primeira vez na entrevista, o pessoal chegou pra ele e falou assim, e o negócio lá do áudio? Ele, para, mentira isso aí. Mentira, vocês estão loucos? Militante. E aí depois ele, não, então. Fui eu mandei mesmo um áudio, mas é que aí, veja bem. Fui sim até o encontro dele, aspas do Flávio. Ele estava restrito e não podia sair do estado de São Paulo. Mas, aparentemente, o telefone podia responder. Então, fui até ele. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. Dizer que você foi lá terminar o seu relacionamento com o Forcar, né? Dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e que o filme não correria riscos. Interessante, você acha que ele ia falar o que pra você, Flávio? Você acha que ele ia falar pra você o seguinte, Flávio, é o seguinte, eu sou um ladrão, safado, tô roubando dinheiro de todo mundo, tô fazendo um contrato milionário aqui com a esposa de ministro, tô gastando dinheiro aqui com prostituta, modelos, em academia, tenho 5, 6 contatos aqui de loiras só no Brasil, fora modelos internacionais, traio a minha mulher mais que não sei o que, eu sou um vagabundo, safado, sem vergonha, tudo de ruim que você imaginar eu já fiz, você quer fazer negócio comigo? Você acha mesmo que ele ia falar isso? Flávio, você é muito inocente, né? E vamos fingir que você não sabia também. Vamos fingir que você não sabia, que o cara estava envolvido em todos os lugares, no mercado econômico, na política, no judiciário, em todo quanto é lugar, e você, o único ali, alecrim dourado, que não sabia que o safado era um safado. Ou é burro ou é mau caráter, não é possível. As mensagens de Flávio Avorcaro. Na semana passada, o Intercept já havia revelado áudios e mensagens enviados por Flávio Avorcaro, nos quais o senador cobrava patrocínio a um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma dessas mensagens foi enviada por Flávio em 16 de novembro de 25, um dia antes de Avorcaro ser preso pela primeira vez e 2 dias antes da liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Sabe o que eu achei interessante? Vê aí que o Flávio vazou o trailer do filme, né? Acho que a gente pode passar aqui. Vixe. Eu tava hoje de manhã lá no Morning, e o pessoal foi falar sobre isso com o Josias Teófilo, que é um intelectual aí, que inclusive ele tá lá no Festival de Cinema de Cannes, ele gosta muito de cinema e tal, e falaram pra ele assim, o que você achou dessa produção, não sei o quê, e aí eu perguntei pra ele, falei, Josias, é verdade que não vai poder ser exibido no Brasil por algum requisito? O Renan tinha falado sobre isso, mas eu não lembrava o que era, porque você tem que cumprir alguns requisitos pra poder exibir o filme no Brasil. E eu pensei assim, no mínimo deve ser uma lista de requisitos gigantesca, e os caras não cumpriram. Até aí, errado, porque assim, o filme claramente é pra um público brasileiro. Ele disse que só tem 2 requisitos. Quais são? É você mandar a classificação indicativa e... Qual que era o outro? Enfim, era tipo mandar a classificação indicativa e algum outro negócio lá, bem bobo. Tipo, era um negócio ridículo. Pesquisa aí depois, requisitos para um filme ser exibido no Brasil. E era um negócio bem... Aí eu falei assim, mano, não é possível que é só isso e os caras não cumpriram esses 2, tipo, você não vai tentar cumprir? Quem que vai assistir esse filme? Eu duvido o Trump lá falar assim, não, opa, hoje vai estrear Dark Horse, eu preciso ir lá assistir, cancela minha agenda. Vou lá assistir o filme do Bolsonaro. Para, né? Vamos pôr o trailer aí enquanto isso. Eu achei aqui, ó. Para exibir um filme comercialmente no Brasil, é obrigatório obter licenciamento de direitos autorais, garantir o registro do certificado de produto brasileiro e classificação indicativa. São 3 coisas. São 3 coisas. É isso. É isso. Beleza. Os caras não conseguiram. Mas enfim, vamos ver o trailer aí. Já que o Flávio passou, a gente pode passar, né? Espero que sim. Eu espero que sim. My name is Jair Bolsonaro. I'm father, husband, and now I'm running for president. Não, Paulo. Disse o homem que vivia estendendo a bandeira dos Estados Unidos por onde passava, não é mesmo? Continua. Ai. Mano. Que tá, proibida a divulgação, tá na tela. Mas eu não sei. Eu peguei do Twitter. Com o Sam Puncher que colocou. A gente mostra, continua. É melhor tirar então. É melhor tirar. Bom, gente, se vocês quiserem ver essa obra de arte.
Vão lá no de Twitter. 134 milhões de reais. Tá? 134 bilhões. Ainda bem, eu Aguarde, tava... algum momento eles vão lançar isso aí. Nossa, cara. Pra que ser em inglês? Porque foi feito... Pera. Ô, meu lindo, mas foi feito lá. Mas... Com atores americanos. Podia ter sido um filme brasileiro, sim, mas aí como é que eles iam lavar dinheiro em dólar? Brincadeira, falou que- piada. Falaram que o Arthur mostrou na live. Quer continuar? É que o Arthur não é também um grande exemplo de práticas aqui no MBL, né? É que o Arthur já mandou um áudio também. Quer mandar? Ah... Melhor não. É, Mas enfim, deu pra ver. Mas assim, sejamos justos. O que deu pra ver nesse filme é que, assim, realmente, do que havia sido mostrado antes, que eles tinham mostrado os bastidores ali, deu pra ver que tem mais cenários, tem mais. Que nada justifica 134 milhões, gente. Desculpa. Não justifica. A gente leu uma notícia aqui várias vezes recentemente de que dos últimos 20 Oscars, 15 tiveram um orçamento mais baixo do que esse. Então, assim. Ele fala... O Bolsonaro já falou de Hollywood. Ele vai combater os P de Hollywood. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca vi essa fala dele. Mano, os caras ficou lunático nesse trailer aí. Eu nunca vi ele falar isso na minha vida, tá? Mas tudo bem, tudo bem. É que eles inventaram, sabe que vazou o roteiro? Ah. E eles inventaram um tal de cicatriz, Ah, não. que era o inimigo do Bolsonaro. Pegaram um personagem do Billy Mandy, E velho. agora Ó. o pessoal dá assim, ó, quem é o cicatriz? Quem é o cicatriz? Que é o maior vilão do filme, não sei o quê. Assim, Putz, velho, o cicatriz do Billy Mandy tá no filme. Cara, gente, eu não queria dizer nada, mas as meninas lá da Jovem Pan hoje arrasaram no meu cabelo, tá? Ó, tá lindo. E, claro, né, eu fui retocar essa semana com o meu querido cabeleireiro Giovanni Perinelli. Cicatriz Billy Mandy. Olha o vilão do filme do Bolsonaro aí, gente. O cicatriz. Puta que não. Olha o vilão do filme do Bolsonaro aí. Não, é mais. O Hélio Negão no filme fala mais do que na vida real. Eu nunca ouvi a voz do Hélio Negão. Ah, eu quero muito que tu terminar, cara. Parece que o Renan também reagiu. Ah, então bota aí, vamos vai, botar, essa merda. Agora eu quero ver também. Brazil is at stake. What's happening? What's happening? Nossa, baita torta. Pode. Por favor, não, vem aqui. Vai lá. O homem do cinema. O homem do cinema, por favor. Por favor, Alexandre. Que Não, honra. o lance é o seguinte, não é muito complicado mesmo. Primeiro, assim, porque se você não mexe com lei de incentivo, que requer pontuação, porque para você conseguir algumas questões de incentivo, você tem que ficar ranqueado lá. Isso é mais complicado, isso leva anos ali para até a produtora conseguir. Fora questões de cota, blá, 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 que tem hoje em dia. Se você tem uma produção que é 100% privada, que você fez tal, você só precisa ter um registro na Ancine, você tem a produtora certinho, você vai registrar ela lá. Tudo isso tem prazo, demora, ainda é bem arcaico o negócio com a Ancine. Aí se o produto, se o filme é produzido no Brasil, aí você tira o certificado de produto brasileiro, o CPB. Aí para você fazer comercialmente no cinema, e não se você alugar só uma sala, porque se você quiser alugar uma sala para rodar um filme, Você pode. você não pode, você pode, não precisa de nenhum registro, porque é um negócio privado. Agora, para explorar comercialmente e tudo mais, aí você tem que tirar o CPB, depois do CPB você tira o CRT. Então é uma coisa após a outra. Sim. Agora a questão é, para rodar comercialmente, se eles nem têm ainda a produtora registrada na Ancine, eles não podem começar a tirar o CPB. Então tem prazo para o registro, para fazer o registro da produtora, mais rápido. Aí tem prazo para o registro da CPB. Você bota aí no mínimo 28 dias. Mas dá para apertar, dá para acelerar, dá para ficar ligando na Ancine. Depois que você CPB, aí você solicita o registro da CRT, que também vai levar ali no mínimo uns 28 dias. Então, tem Seria prazo. 60 dias aí, vai. Então, são 60 dias para você ficar regularizado. E aí, obviamente que para você registrar o filme, você tem que colocar todas as especificidades ali, diretor, produtor, você tem que registrar toda a equipe e tal, mas isso são coisas banais, entendeu? Agora, a dúvida que fica a respeito desse filme ele foi produzido no Brasil, mas o fundo
fora do país? Foi com o dinheiro vindo de fora ou foi com o dinheiro daqui? Tem tinha questões... um contrato brasileiro, mas tinha um contrato americano. Tem questões burocráticas mesmo que precisam ser vistas para entender se é um CPB, ele é um produto brasileiro ou ele é um produto gringo. Por exemplo, se você publicidade, uma propaganda, se você vai tirar o CRT de uma publicidade, se é um filme, por exemplo, da Ford, a Ford produziu um filme nos Estados Unidos e ela quer rodar na TV aqui do Brasil, na propaganda no Brasil. Para ela tirar o CRT, ela vai ter que pagar uma guia que chama Condecine. Todo mundo tem que pagar essa guia de Condecine. Publicidade tipo, a guia mais cara e tal. Se é um produto que vem de fora, tipo, a taxa de Condecine, pelo que eu me lembro, pode ter mudado, mas era tipo 100%. Você paga o dobro da produção. Então, se você gastou R$1 milhão nos Estados Unidos, $1 milhão nos Estados Unidos, você vai ter que pagar R$1 milhão aqui. É como se fosse uma taxa de, tipo assim, já que você não produziu o produto aqui, e você quer rodar aqui, você vai pagar a produção inteira, porque depois esse dinheiro da Condecine, ele é distribuído para produtoras com questões de incentivo e tal. Eu não sou o melhor especialista nisso, mas é mais ou menos isso, entendeu? Essa taxa da Condecine existe em vários outros setores para angariar fundo e esse fundo depois ser distribuído em produções nacionais. Então, essas questões de registros, elas têm suas burocracias. Ela é simples. Agora, o fato do filme, da produtora, não ter esse negócio básico demonstra uma coisa só, amadorismo, entendeu? Sim, ainda mais porque é um negócio filme, muito simples. É o que eu tava falando pro Bruno, é um filme que claramente é um filme feito para o público brasileiro. Não vai vir um americano do Texas falar assim, não, eu quero assistir o filme do Bolsonaro, estou ansiosíssimo. Pode ter um gato pingado ou outro que queira assistir o filme, mas é um filme feito para o público brasileiro. Sim. Eu particularmente acho que eles erraram em fazer em inglês, assim, sabe? Tipo, eu não sei se é a justificativa por toda essa coisa que tá por trás, mas assim, pelo trailer, o que a gente vê pelo trailer? São imagens boas, assim, né? Assim, a câmera boa ali, tem câmera boa, com esse dinheiro que tinha, e pelo que eu vi, o diretor de fotografia é o mesmo diretor, um dos diretores do Band of Brothers, que é uma puta série. Então, às vezes, tem gente boa ali na equipe. Agora, em termos de narrativa, a gente vê ali o Adélio como um cara super capaz, né? Planejando. O Adélio era só um louquinho. Então, assim, com certeza, quando a gente assistiu o Rolo, deve ser muito ridícula a narrativa ali e tal. Mas só de ver eles falando inglês é muito estranho, porque é uma história muito brasileira. Então, assim, eu acho que essa parte vai deixar o filme muito memético, assim. Eu acho que pode vir a ser um filme de humor, assim mesmo, sabe? Não, com certeza vai ficar memético. Aquela própria frase do Bolsonaro ali, que ele fala Brazil above everything e God above all. Mas é isso, eu só quis vir dar esse esclarecimento. Óbvio que deve ter uma coisinha ali, igual você falou, tipo, classificação indicativa, tá, mas coisas pormenores. Os registros são os mais importantes, assim, porque, por exemplo, na TV, você não pode subir um filme, uma publicidade, mesmo série, tudo precisa desses certificados, entendeu? Então essas coisas não tem o que fazer, ele não pode rodar. Então, assim, se eles querem ter registro na Ancine, no mínimo vai ter um prazo que vai ter que correr e não vai conseguir rodar comercialmente sem antes tirar esses certificados, entendeu? E dá para se verificar as produtoras que estão registradas. Então, quem ficar procurando ali na plataforma vai saber quando eles fazerem o registro. Mas não vai ter segredo, a não ser que aluguem salas. Você vai lá, você aluga a sala, aluguei um sábado inteiro, aí você... Mas beleza, aí você vende, você o ingresso, dá pra fazer isso, né? Então, por exemplo, quando a gente fez o lançamento do Não Vai Ter Golpe, eu não fiz lançamento comercial, eu aluguei salas em São Paulo, em Curitiba e Rio de Janeiro, a gente fez lançamentos pontuais e depois foi pra internet, entendeu? E aí não precisou de registro nem nada do tipo. É isso. Não, maravilhoso. Valeu. Muito obrigada. Tchau, muito pessoal. obrigada. Maravilha. Por esclarecer como funciona. Ninguém melhor, né, gente, do que o cara que produziu o documentário Não Vai Ter Golpe. Vamos continuar o react. Ele podia ter ficado pra reagir com a gente, né? God is with him. God is with him. Tá parecendo aquela cena do... I need to finish this. Tried everything. I can't get near. Won't you try?
do it. This mito, this legend is gonna win, okay? If we don't counter the narrative. Absolutely nothing terrifies them more than when you're in control of your own life. Your political career has ended, my friend. But then, Call him what you want. He saved my life, and now I save his. The ruling party? Incrível história They're real. behind it. We can't prove that yet. I'm going to campaign, going to fight. They won't allow it. I'm not asking permission. I'm afraid it's not over yet. This fall. Ó, eu não queria dizer nada, mas this fall é essa primavera para o Brasil, tá? Fall é outono para eles, então o outono deles é a nossa primavera. Então, veremos aí se essa incrível história real, absolutamente pautada na realidade dos fatos, vai ser lançada no Brasil. Vocês viram que o Ale falou que tem uma grande quantidade de burocracias aí que podem acontecer. Então, veremos. Olha, se tiver um ingresso para este filme, não serei eu que vou comprar, tá?